esperando pra me abraçar e perguntará a uma voz, voltados para mim. Aponta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça e paz. Aqui é o pastor Gilberto Rebouças. Nós estamos para mais uma live dos domingos, né? A nossa pregação da palavra de Deus, hoje um pouco atrasado, mas desejamos a todos uma noite de domingo mais ainda abençoada. E nós vamos meditar nesta noite, hoje, 26/7/2020, domingo, né? Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 18 e o versículo de número 18, o Evangelho de Lucas, capítulo 18 e versículo de número 18. E hoje o tema do nosso sermão é a pergunta mais importante da existência. A pergunta mais importante da existência. Diz assim o texto bíblico. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós tudo deixamos, nossa casa, e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente 100 vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença esta noite para mais uma reflexão, para mais uma meditação na Tua palavra. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é que nós pedimos, é que nós oramos, é que nós, por fé, agradecemos ao Senhor, em nome de Cristo. Nós vamos hoje meditar sobre a pergunta mais importante da existência. É a pergunta feita por um homem, que a Bíblia vai dizer que era jovem, mas apesar de jovem fazia parte da aristocracia. E ele chega para Jesus Cristo e ele faz a pergunta mais importante da existência. É o que devo, é sobre a vida eterna. Só que nem todo mundo que pergunta sobre vida eterna entende realmente o que é vida eterna e quais são as implicações decorrentes dela. Então Jesus é o mestre por excelência. Então, quando a gente começa a ver esse texto, Jesus está passando e ele é abordado por uma pessoa super importante que quer fazer a ele uma pergunta que era feita, que é feita, que geralmente as pessoas hoje perderam o senso de eternidade. Mas nos dias de Jesus, onde o judaísmo e sua cerimônia, sua Bíblia, falavam muito do mundo por vir. Eu já disse várias vezes nas lives que o judeu dividia o mundo em duas etapas, o presente e o porvir, ou o mundo vindouro. E eles acreditavam no reino do Shalom, no reino da paz. Então agora ele quer saber, esse homem chega para Jesus, e ele quer saber como é que é esta história de vida eterna, de salvação, de perdão. Ele faz perguntas que infelizmente hoje não se fazem mais. E aí, em primeiro lugar, nós vamos abordar a pergunta feita na perspectiva equivocada. Esse homem chega e ele tem uma perspectiva, uma visão de mundo, uma visão de futuro, uma visão de realidade completamente equivocada. E ele é alguém profundamente religioso, mas religiosamente equivocado. E a primeira coisa que nós vamos falar aqui é que a vida eterna não é uma conquista humana. Olha o que esse homem diz. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O primeiro erro dele, que era o erro da religião e é o erro de muitos hoje, era achar que a vida eterna, a salvação, entrar no reino de Deus é uma conquista humana, é algo que eu posso fazer para ganhar. E ele diz: que farei para herdar a vida eterna? Então ele já começa errando.
ele tem essa noção de que nós, seres humanos, podemos fazer algo para ganhar, para merecer. Então ele chega para Jesus e aborda: o que eu tenho que fazer para merecer, para ser digno da vida eterna? Então ele desconhecia uma doutrina que Paulo vai evidenciar, chamada graça, favor imerecido. Este era o grande problema dos dias de Jesus, foi que Jesus chegou e Jesus vai bater de frente com esse tipo de pensamento de que a pessoa se torna digna da salvação e que ela pode conquistar a salvação por seus méritos. E aí aquele homem começa equivocadamente. E ele diz: que farei para herdar a vida eterna? E como tem gente hoje achando que pode fazer alguma coisa, porque isso é senso comum. É que as pessoas acham que para nós ganharmos a vida eterna, nós temos que fazer algo que nos credencie, que nos dê o direito de trocar por Deus no final pela vida eterna. E aquele homem vai nesta perspectiva, nesse senso comum de que se deve fazer algo e que nós podemos conquistar a vida eterna por meio das obras. E aí Jesus vai dizer que a vida eterna não é uma recompensa. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Então Jesus, sabendo, aqui não é como alguns comentaristas que se equivocam, dizendo que Jesus está dizendo que ele não é bom. Aquele homem não vê Jesus como divino. Aquele homem vê Jesus como um professor, um rabi da época, que era assim que chamavam os judeus seus professores. E aquele homem chega achando que alguém, um ser humano, pode ser tão bom a ponto de herdar a vida eterna por seus méritos, por sua bondade. Então, ele chega a ser tão bom, a praticar tanta coisa boa, que a vida eterna seria para ele uma recompensa por seus atos de bondade. Aí Jesus vai em outra direção e diz: meu filho, você está equivocado. Porque só há um bom. E esse bom de verdade, esse que faz coisas boas e que é digno da vida eterna, já a possui. Esse único bom é Deus. Jesus deixa todos os homens do lado de fora. Jesus exclui todos os seres humanos. Ele diz: ninguém entre vocês é bom. E nós temos este grande problema, nós achamos que somos bons, ou que podemos ser bons o suficiente para agradarmos a Deus e alcançarmos a vida eterna. E Jesus quebra as pernas daquele homem, no bom sentido, e Jesus desmancha a visão equivocada daquele homem, dizendo: meu filho, você nunca vai ser bom. Você não é o que a sua mãe imaginava que você fosse. Você é um ser caído. Só há um ser bom. E esse ser bom é Deus. E aí agora aquele homem fica: espera aí. Ninguém é bom, porque esse é o nosso grande problema. A gente não compreendeu ainda que nós não somos bons e que nós somos incapazes de fazer algo para ganhar a vida eterna. E que não há bondade em nós, que todos os nossos atos, desde a queda, estão maculados. Veja que este homem quer conquistar, ele não quer receber. Porque a graça de Deus nos envergonha. Porque a graça de Deus nos humilha. Porque a graça de Deus mostra quem nós realmente somos. Então nós não queremos receber nada de graça. A gente quer fazer algo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Então aquele homem, ele diz: que farei para herdar a vida eterna? E agora,
Primeiro, ele não sabe que a vida eterna não é uma conquista humana. Segundo, ele vai saber agora por Jesus Cristo que a vida eterna também não é uma recompensa. Não é assim, eu consigo ser tão bom, eu vou ser tão bom que no final, como prêmio, como recompensa, como galardão, Deus vai me dar a vida eterna. Então, Jesus deixa aquele homem agora fora de sintonia. Aquele homem que chega para Jesus achando que ele pode ser tão bom. E nós temos um monte de gente assim. Nós temos um mundo onde é senso comum as pessoas acharem o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. Porque nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos aqueles que não estão nem aí para a vida eterna. Mas aqueles que pensam em vida eterna, pensam da maneira equivocada. Pensam que são capazes de conquistá-la, que ela é uma conquista humana, e estão lutando. Eu vejo evangélicos que dizem, nós estamos pagando o preço Jesus já pagou. E aí, aquele homem chega e diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E agora Jesus diz assim, quem é bom senão Deus? Jesus está dizendo, você jamais vai ser bom, e você que me ouve jamais vai ser bom, jamais vai ter mérito para um dia receber de Deus como galardão, como recompensa a salvação. Porque aí a salvação deixaria de ser algo de Deus e seria uma conquista nossa. E aí Deus deixaria de ser Deus e não haveria glória nenhuma para Ele. Porque se o homem pode fazer algo pelo qual ele possa ser salvo, então Jesus veio à terra em vão. Então a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi uma morte vã. Foi uma morte inútil. Ele morreu porque se o homem pode alcançar a vida eterna por meio daquilo que faz. Então Jesus chega para aquele homem e diz, olha, o senhor está profundamente equivocado, porque bom mesmo, na verdadeira acepção da palavra, só é Deus. Porque Deus é o único ser em todo o universo que faz as coisas desprovido de interesse. Porque Deus é o único ser em todo o universo que faz as coisas desprovido de interesse. Todos nós, seres humanos, tudo o que fazemos tem uma motivação por trás. Ninguém, dentre os seres humanos, faz algo desprovido de motivação. Tudo que a gente faz, se a gente tenta agradar a Deus, não é por Deus. É porque a gente está querendo as bênçãos que Ele tem para dar. Se a gente tenta ser bom diante de Deus, a gente não tenta ser bom porque Deus é exemplo para nós. A gente tenta ser bom para ver se no fim das contas Ele não nos manda para o inferno e dá um jeitinho de nos colocar no céu. Então nossas motivações estão sempre maculadas. E aí, o que acontece? A vida eterna não é obtida por práticas religiosa. Jesus começa a conversar com aquele homem, começa a dialogar para mostrar que ele está laborando um tremendo equívoco. E aí Jesus vai perguntar a ele sobre a religião. E Jesus vai mostrar que é impossível você alcançar Deus, Ednardo, Deus abençoe, Ednardo Couto, alcançar a vida eterna por meio de prática. Jesus diz assim, sabes os mandamentos? E é engraçado, Jesus é tremendo. As tábuas da lei são divididas em duas. A primeira tábua da lei fala nos mandamentos referentes à relação do homem com Deus, com o sagrado, com o divino. A segunda tábua da lei tem 6 mandamentos. E ela fala das relações entre o ser humano e outro ser humano. Entre nós e o próximo. E aí, Jesus propositalmente omite os mandamentos relacionados a Deus e fala só
dos relacionamentos relacionados ao próximo. Aí Jesus, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás. No outro, no texto paralelo de Mateus, o jovem diz assim, quais? E aí Jesus diz assim, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele pergunta quais, Jesus diz, eu vou dizer alguns. Mas Jesus não fala dos mandamentos relacionados a Deus, amar ao próximo. Jesus vai deixar que ele mesmo chegue a uma conclusão, porque Jesus é diferente dos religiosos. Os religiosos querem ganhar as pessoas por meio de convencê-las com argumento para que elas mudem de religião, para mostrar que uma religião é superior a outra. E aí, aquele que tem mais argumento vence e conquista. Mas o que Jesus queria fazer não era levar aquele homem a mudar a religião dele, mas a chegar a entender quem ele era, para que ele pudesse se enxergar, se ver e, em se vendo, tomar uma decisão. E aí aquele homem respondeu, replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aquele rapaz disse, Senhor, olha, tudo isso que o Senhor falou, eu tenho observado desde a minha juventude. Então, pastor, mas a Bíblia não diz que ele era moço? É moço dentro da cultura judaica, vai até 30 anos. E um judeu começava a participar das observâncias da lei com 13 anos. Então ele está querendo dizer que já tem muitos quilômetros rodados. E ele chega e ele se imagina que ele respondeu a Jesus de forma satisfatória, porque ele mesmo não se compreende, ele mesmo não se enxerga, ele mesmo não se percebe. E cabe a Jesus Cristo conduzir a conversa para que ele se perceba. E agora Jesus vai as perguntas, já que Jesus começou a conversa. Então, a coisa nesse meu sermão é uma revelação, a vida eterna revela a fragilidade humana. A resposta de Jesus, melhor dizendo, ela revela a fragilidade humana. Jesus agora conversou com aquele rapaz, deixou ele falar, ouviu o posicionamento dele. O grande problema hoje é que a gente não dialoga mais. O grande problema hoje é que a gente não deixa as pessoas falarem, exporem suas ideias. E no cristianismo não é uma guerra, não é uma imposição, dizer, olha, é assim. Ninguém gosta de ser vencido. Mas Jesus chega para aquele homem e faz com que ele mesmo chegue à conclusão. E Jesus vai mostrar que a vida eterna exige renúncia das prioridades antigas e o estabelecimento de novas prioridades. Olha o que Jesus diz. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Jesus agora ouviu e agora é a hora de falar. Então, porque à medida em que nós ouvimos, à medida em que uma pessoa se expõe, à medida em que uma pessoa coloca suas crenças, você vai enumerando onde ela está equivocada. E aí, quando aquele homem conversa com Jesus,
que ele está equivocado. Aí Jesus terminando agora, ouvindo Jesus o ouviu. Disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e siga. Jesus dá a ele duas tarefas. Uma, ele precisa abrir mão de todo o dinheiro. Jesus não exige de todas as pessoas ricas que elas abram mão do dinheiro. Mas neste caso é porque o dinheiro vai se revelar ser a prioridade na vida deste homem. E a vida eterna exige que a gente tire antigas prioridades. Às vezes, a prioridade não é o dinheiro, é o trabalho. A prioridade, às vezes, não é o trabalho, é a sabedoria, a educação. A prioridade, às vezes, não é o dinheiro, a prioridade, às vezes, é uma esposa, um marido, um amante. A prioridade, muitas vezes, é a fama, é o poder, é a política. Então, nós temos várias coisas que servem como tesouros, como riquezas, como coisas que ocupam o primeiro lugar em nossas vidas. E aí Jesus agora vai mostrar aquele homem. E Jesus diz, vende tudo o que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Jesus disse, eu quero que você troque o que você vê pelo que você não vê. Um tesouro visível por um tesouro bem maior, invisível. Isso se chama fé. Ele precisaria de fé. E aquele homem vai descobrir que ele não tem fé para acreditar nisso. E muitas vezes, eu e você, a gente imagina que tem fé até a gente ter um contato com Jesus Cristo. Até as exigências e as implicações do Evangelho aparecerem. Aí a gente vai fazer uma terrível descoberta, é que a gente não tem fé. Jesus diz, vende tudo que tens, dá aos pobres. Lembra que eu disse que Jesus não tinha falado dos primeiros mandamentos? Jesus está querendo que ele pare, reflita e diga para si mesmo, eu não amo meu próximo como a mim mesmo. Eu amo mais a mim mesmo do que o meu próximo. Porque eu não quero abrir mão do que é meu para repartir com ele. Então Jesus não chega e diz assim, ó, você não ama seu próximo. Jesus deixa que nós cheguemos a esta conclusão. E aquele homem agora, quando Jesus chega, ele diz, olha, a lei eu tenho obedecido desde a minha mocidade, faz tempo. E aí Jesus diz, então tá bom, já que você obedece a lei, eu vou te dar uma tarefa. Não? Já que você obedece a lei, então vá lá, venda tudo que você tem, né? Dê aos pobres, e aí você vai estar amando o seu próximo. E aí aquele homem começa, rapaz, sabe de uma coisa? Sabe que eu descobri hoje com esse rabino chamado Jesus, que eu não amo o meu próximo, que o segundo mandamento mais importante da lei eu não cumpro? Que eu que me imaginava correto, que eu que me imaginava religioso desde a infância, fiz uma terrível descoberta agora. E descoberta esta, que eu não guardo, que eu não consigo observar o mandamento, o segundo mandamento da lei, o mandamento de amar o meu próximo. E eu não tenho fé. Não dá para trocar, é como diz aquela história. Certo? Não dá, é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Este é o senso comum.
Jesus está dizendo, olha, vende tudo que você tem e dê aos pobres, e eu garanto que você vai ter um tesouro no céu, mas ele não tinha fé para acreditar na palavra de Jesus. E nós temos muita gente que não tem fé. E eu quero saber se você crê na palavra de Jesus Cristo. E aí Jesus diz agora, depois que você fizer a primeira tarefa, você largou tudo, não tem mais nada que te prenda. Então você vem e me siga. Agora você vai mostrar que você ama a Deus acima de todas as coisas. O primeiro grande mandamento. Jesus não começou nem assim pelo primeiro, venha e siga. Jesus começou pelo segundo. E aí ele, percebendo que não ama o próximo, imagine ser capaz de amar a Deus acima de todas as coisas. Agora aquele homem descobre, por ele mesmo, que não ama a Deus acima de todas as coisas e nem ama o próximo como a si mesmo. Ou seja, até aquele momento ele estava redondamente enganado. Até aquele momento ele estava transitando numa via na contramão. Até aquele momento ele estava iludido. Até aquele momento ele não tinha compreendido a vontade de Deus. E nós temos muita gente assim. Andando na contramão de Deus e pensando que está com Deus. Andando completamente equivocado, pensando completamente equivocado e imaginando que está abafando. E eu chamo você, conclamo a você, que leia o Novo Testamento, que leia os ensinos de Jesus Cristo, que converse com Ele, que tente conhecer a vontade dEle, como é que Ele pensa, para que um dia você não seja envergonhado, para que você não descubra no final da história que andou pelo caminho errado, que pensou estar com Jesus, mas que não estava. E aí Jesus diz agora, vem e segue. Ora, se ele não tinha coragem de abrir mão dos bens, como é que ele ia ter coragem de seguir a Jesus? Ele não podia deixar, porque ele descobre agora que ele não era dono dos bens. Os bens eram dono dele. Que o Deus dele não era o Deus de Israel, era o Mamon, o Deus das riquezas. Que ele não servia a Deus, que todo esse tempo ele não servia a Deus, ele servia às riquezas. E aí o que acontece? Jesus agora fica triste por ver aquele homem daquele jeito. A vida eterna, ela revela a nossa servidão às coisas temporais. Quando Jesus diz isso, aquele homem cai em si. E nós temos muita gente religiosa que precisa desse choque de realidade. Que precisa desse embate com Jesus. Que precisa desse tratamento de choque para acordar, para despertar do sono, da ignorância espiritual. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste. Ele não ficou triste, ele ficou muito triste. Porque era riquíssimo. Porque era riquíssimo. Ele estava dominado por um conflito de interesses. Ele desejava obedecer a Jesus, mas também queria gozar sua fortuna. E esse último desejo foi mais forte, venceu. É o que vai nos dizer o pássaro. Ele diz que esse jovem está dominado, esse homem está dominado, ele está em dois caminhos, e um vai pesar mais. E ele vai preferir garantir a vida presente do que apostar numa vida
futura. E ele prefere a segurança das riquezas do que caminhar com Jesus pelas ruas da Galileia. Então não dá para andar na fé, não dá para amar o próximo e muito menos amar a Deus. E agora esse homem fica profundamente triste porque ele descobre quem ele realmente é. Porque quando eu e você chegamos diante de Jesus, a gente fica desnudado, a gente fica... a nossa religiosidade não se sustenta. Os nossos equívocos são clareados, são expostos. E aí a gente mesmo começa a compreender que nós estamos num caminho errado. E quanta gente anda, que me ouve, anda igual esse rapaz, imaginando que pode fazer alguma coisa para receber a vida eterna, imaginando que pode ser tão bom que no fim mereça como recompensa a vida eterna, e imaginando que através de algumas práticas, só porque ele se filiou a uma determinada religião, ou porque ele deixou de fazer isso e deixou de fazer aquilo, que no final das contas Deus vai. Então ele tem tudo que o senso comum diz. Primeiro, ele diz, olha, eu estou querendo fazer alguma coisa para conquistar. Em segundo, ele diz, eu posso ser tão bom a ponto de ganhar. E em terceiro, ele diz assim, quais são os mandamentos que o Senhor quer? Ele está cheio de si, até que ele descobre que ele não é bom. Até que ele descobre que não pode, que querer é uma coisa, poder é outra. Que farei para ganhar a vida eterna? Jesus disse, olha, abre mão de tudo e me siga. Ele agora descobre que a pergunta dele, se ele soubesse, não tinha feito aquela pergunta. Ele agora sabe que não é bom. Mas não foi Jesus que disse assim, olha, você é pecador, você é beberrão, você é ladrão. Não. Jesus mostrou simplesmente que ele não amava a Deus nem ao próximo. E que ele tinha uma chance ali de mostrar que aquilo que ele dizia, que aquilo que ele verbalizava era verdade. Mas na hora do pega para capar, ele percebeu que não era tão fácil. E aí Jesus chega para mim, para vocês, e diz o seguinte, ó, abre mão de tudo que tu tem. Abre mão do desejo de fama, abre mão do pecado, abre mão da droga, abre mão da prostituição, abre mão do homossexualismo, abre mão de tudo aquilo que você gosta, de tudo aquilo que te dá segurança, de tudo aquilo que você colocou como prioridade. Abra mão e eu te garanto que você vai ter um tesouro no céu. Aí a pessoa começa, será? Será que dá mesmo? Será que ele me liberta mesmo? Será que ele me transforma mesmo? Será que ele tem uma vida melhor para mim do que a que eu escolhi? Aí é onde entra a fé. Aquele que tem fé diz, eu estou disposto, Senhor, a abrir mão de tudo para te seguir. E eu creio que tu tens uma vida melhor para me dar. É assim. Então tem dois tipos de pessoas. Aquele que diz, será? Aquele que fica na dúvida. Melhor um pássaro na mão. É melhor ficar por aqui do que, vou lá, e quem sabe dá certo ou não dá. E aí daqui a pouco eu volto de novo. E existem aqueles que dizem, Senhor, eu creio que tu tens uma vida melhor, que se eu deixar algo aqui, eu tenho um tesouro no céu, então pela fé, eu creio na tua palavra, sei que tu não és mentiroso, e eu estou disposto a amar meu próximo. Mas o que a gente descobre é que nós não estamos dispostos. A gente descobre que a gente é ruim, que a gente descobre que salvação, se dependesse de nós, estávamos todos perdidos, estávamos todos para o inferno. Aí Jesus vem agora e diz que ele está escravizado. Ele ficou muito triste porque ele era riquíssimo. Então agora ele descobre que ele é incapaz de abrir mão das suas prioridades. Ele é incapaz de colocar Deus acima de tudo.
que ele é incapaz de colocar Deus acima da riqueza. E quanto tem gente que é incapaz de colocar Deus acima da devassidão, acima da busca da fama, acima dos seus planos. É incapaz de estabelecer Deus como prioridade, é incapaz de largar qualquer coisa, por mínima que seja, e muito menos é capaz de dizer: Jesus, eu vou te seguir. Jesus, eu estou disposto a abrir mão e a te seguir pelas ruas da Palestina. Como fizeram Pedro, Tiago e João, que largaram os barcos, largaram tudo e saíram. Como fez Mateus, que tinha um emprego na coletoria, um emprego federal, e Jesus passou e não fez uma pregação. Jesus diz apenas: segue-me. Ele levantou, deixou o dinheiro lá, nem contou, não foi buscar nem o aviso prévio, né? Não foi buscar as contas, foi embora. Porque cria, porque sabia quem o estava chamando, mas esse homem aqui não cria, nem amava a Deus, nem amava o próximo. E ele descobriu isso tristemente, da pior maneira possível. E o Bin Hoff, ele diz assim: o homem que desobedece não pode crer, pois somente aquele que obedece pode crer. Então esse homem não estava disposto a obedecer, então ele também não podia crer. A vida eterna está além das possibilidades humanas. Olha o que Jesus diz. Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus, quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riqueza. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aqui é o que a gente chama de hipérbole. Quando Jesus quer dizer que é difícil, e o Talmud já dizia, o Talmud é um livro judaico de comentários do Antigo Testamento, de lendas, de folclore. E o Talmud já dizia que é mais fácil passar um elefante pelo fundo de uma agulha. E tem alguns intérpretes que tentam ou diminuir o camelo, dizendo que havia uma portinhola em Jerusalém, e que esse camelo era um camelo que conseguia se agachar, e aí com muita dificuldade ele passa. E outros alargaram o fundo da agulha, disseram que a palavra camelo foi traduzida errada, era para ter sido traduzida por corda. E que isso, na verdade, era uma corda de um navio que passava por aquele furo onde a pessoa amarrava no cais, e aquilo ali era chamado de fundo da agulha. Mas isso são invenções de gente que procura chifre em cabeça de cavalo. O contexto deixa claro, e todos os grandes exegetas deixam claro, que o que Jesus está dizendo é uma hipérbole. Ele está dizendo: olha, aquele que coloca a riqueza, aquele que coloca as coisas deste mundo, aquele que coloca o sexo, aquele que coloca o ser humano, aquele que coloca o poder, a fama, aquele que coloca seus projetos e seus planos à frente de Jesus Cristo, nunca vai poder entrar no reino dos céus. Que é impossível que ele entre, porque jamais vai estar disposto a renunciar tudo isso para seguir a Jesus Cristo. Porque qual é o mundo que nós temos? Nós temos um mundo que as pessoas querem ir para o céu. Todos. Ninguém quer ir para o inferno. Mas como é que as pessoas querem ir para o céu? As pessoas querem ir para o céu, né, se prostituindo. As pessoas querem ir para o céu usando todo tipo de droga. As pessoas querem ir para o céu vivendo na devassidão. As pessoas querem ir para o céu sem que abram mão de nada. Elas querem usufruir o mundo presente e o vindouro ao mesmo tempo, e que ninguém venha interromper isso, porque o projeto delas é esse. E aí Jesus vem na contramão de tudo isso e diz: olha, quem quiser salvar esta vida, perdeu a outra. E quem quiser ganhar a outra tem que perder essa. E aí Jesus chega para esse e diz agora quão difícil é
É impossível para alguém que não está disposto a abrir mão. Se você não está disposto a abrir mão das suas prioridades para colocar Jesus, vai passar um caminho. Se você não está disposto a abrir mão do pecado, da devassidão, das suas prioridades, para colocar Jesus como prioridade, se você não tem fé que a vida que Jesus tem para te dar e te oferece é infinitamente maior e melhor do que a que você tem, então você jamais entrará no reino dos céus. Se você crê que Jesus pode, então ele vai te dar. E aí o que acontece agora em terceiro e último lugar? A vida eterna é o maior milagre de Deus. A vida eterna é o maior milagre de Deus. Então nós vimos o seguinte, quando Jesus conversa com esse homem, Jesus mostra a esse homem três coisas. Em primeiro lugar, certo? Que ele devia renunciar às suas prioridades, aquilo que era do seu amor, aquilo que satisfazia o seu coração, e colocar Deus em primeiro lugar. Que ele devia trocar as riquezas materiais pelas riquezas espirituais, se ele tivesse fé para isso. E que ele devia segui-lo. Então ele descobre, não tenho fé, não amo a Deus e nem amo meu próximo. Em segundo lugar, ele fica triste, porque ele não está disposto a abrir mão. Porque ele está querendo a vida eterna, mas ele quer também a vida presente. Ele não quer abrir mão de nada, ele quer ir com tudo. E ele descobre que com tudo não dá. E só dá para você ir para o céu se você largar o pecado. Olha, Jesus perdoa qualquer ser humano. Jesus perdoa o criminoso, Jesus perdoa o político corrupto, Jesus perdoa o médico que rouba, o policial corrupto, Jesus perdoa o bandido, Jesus perdoa a pessoa que vive na prostituição, Jesus perdoa qualquer pecado, desde que a pessoa se arrependa e tenha fé. Desde que a pessoa diga, Senhor, cansei, não é isso mais que eu quero, descobri que estou no caminho errado, não quero mais isso. Mas Jesus não perdoa se nós não estamos dispostos a abandonar. Se nós não estamos dispostos a mudar, Jesus jamais vai nos perdoar. Aí nós vimos que a vida eterna está além das possibilidades humanas. Que Jesus diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, né, do que um ser humano que tem suas prioridades, que tem seus gostos, que quer ser o eu, quer ser o dono da sua vida, que não quer se submeter, que não quer se curvar, que não quer se humilhar. Esse jamais terá a vida eterna, a não ser que se humilhe e se arrependa. Aí Jesus vem dizendo que a vida eterna é um milagre. É o maior milagre que Deus faz. A vida eterna é uma dádiva milagrosa de Deus. E os que ouviram isso disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Por que Pedro, como porta-voz dos apóstolos, perguntou isso? Porque na cultura judaica, riqueza era sinônimo de bênção de Deus. Era sinônimo de que a pessoa agradara a Deus de tal maneira que Deus a recompensara com riqueza. Então, para Pedro, para os apóstolos, que estavam inseridos naquela cultura desde a infância, quando eles veem aquele judeu próspero, aquele homem riquíssimo, eles imaginam o seguinte, esse aí está bem pertinho de Deus. Esse homem foi afortunado por Deus. E aí quando Jesus diz, olha, na teologia de vocês, quem tem muito dinheiro está agradando, é porque está agradando a Deus.
na teologia de vocês, quem tem muito dinheiro está em comunhão com Deus. E aí Jesus diz para aquele homem, olha, o dinheiro ao invés de ser uma bênção na sua vida, porque o dinheiro é bênção, mas na vida de muita gente se torna maldição. E na vida deste homem era uma. Como quase tudo na vida pode ser bênção ou maldição. A vida sexual pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. A fama pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Depende, tudo depende de quê, pastor? Depende do lugar que essas coisas ocupam. Depende do lugar que elas ocupam. Porque se a vida sexual ocupa o lugar de direito na nossa vida e Jesus é o primeiro, então nós vamos ser felizes sexualmente. Se a fama ocupa um lugar secundário e Jesus, então nós podemos ser famosos e ela não vai nos subir a cabeça. Se o dinheiro ocupa o lugar de ser nossa posse e nós mandarmos nele, estarmos dispostos a usá-lo ou abrir mão dele, e Jesus ocupa o primeiro lugar, então ele pode nos encher de dinheiro. Então o que importa não é o dinheiro. Deus abençoe Eugênio, Nick Eugênio, eu acho que estou vendo. Então, ele diz assim, e os que ouviram isso disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Por quê? Porque eles achavam que os ricos estavam perto de Deus. Então, Pedro e os outros, com aquela mentalidade, disseram, Senhor, se é desse jeito, se esse homem que a gente julgava está bem pertinho de Deus, ele é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que ele entrar no reino de Deus. E aí, agora? E nós que não temos nada, que a gente se julga que está longe de Deus, que nós somos meros pescadores. Aí Pedro agora entrou em parafuso, porque teologia equivocada, ensino equivocado faz a gente entrar em parafuso. Meu amigo, mais cedo ou mais tarde, se você não conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde você vai entrar em parafuso. Mais cedo ou mais tarde você vai surtar. Porque ou a gente conhece Jesus de verdade, ou a gente mais cedo ou mais tarde vai dizer assim, espera aí. Porque você vai ver que nem os discípulos ainda conheciam mesmo a Jesus. Porque até os discípulos ainda tinham aquela ideia, e é uma ideia hoje, que se você está perto de Deus, você tem que ter riqueza, você tem que ter boa casa, você tem que ter carro, você tem que estar por cima, você tem que ser cabeça e não cauda. E era essa crença que o judeu nasceu, cresceu e aprendeu na sua sinagoga e no templo. Era tudo isso. E aí Pedro agora surta, porque ele disse, espera aí, Jesus, se esse homem aí que eu julguei que ele ia tirar o primeiro lugar, que o primeiro bilhete para o céu era dele, agora ele não entra, e nós? Aí Jesus vai mostrar que a vida eterna é uma dádiva milagrosa de Deus. Aí Jesus diz assim, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus diz, Pedro, vida eterna é impossível você conquistar. Vida eterna é impossível que vocês consigam através da religião. Vida eterna é impossível que vocês sejam tão bons, cheguem a um patamar de bondade tamanha que Deus possa recompensá-los com a vida eterna. Ele diz, para vocês isto é impossível. Jesus não diz, Pedro, tenha calma. Não, não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer, é porque o rapaz, ele estava com problemas e ele entendeu errado. Não, Jesus chega e diz, é impossível. Jesus diz, Pedro, você chegou agora à grande conclusão. O homem fez a pergunta, que farei a vida eterna, e você chegou à grande conclusão do lado humano, que é impossível ao homem alcançar a vida eterna. É impossível a mim, é impossível a você. Aí Jesus chega, para não deixar todo mundo morrer do coração, Jesus diz, mas, entretanto, contudo, todavia, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus disse, olha, é um milagre de Deus, salvação, milagre. Salvação é uma obra poderosa realizada por Deus e não pelo homem. Não é uma conquista humana, é uma dádiva divina.
Em segundo lugar, Jesus diz que vida eterna é o resultado do milagre que torna uma vida totalmente dedicada a Deus. Olha o que ele diz. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo, nossa casa, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Veja o contrário, aquele homem tinha muita coisa e não deixou para seguir. Pedro não tinha tanto, mas o que ele tinha, ele abriu mão. Por isso que a gente diz, não é a riqueza. Porque Pedro podia ter dito: Senhor, não vou deixar meus barcos. Senhor, não vou deixar minha vida aqui na zona de conforto para te seguir. Mas Pedro agora chega e diz: Senhor, e nós? E nós tudo deixamos para te seguir. Porque o milagre da salvação é esse, é que você, pela fé, abre mão dos seus pecados, abre mão das suas prioridades, abre mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Porque ser cristão não é ir a uma comunidade de fé para Deus estabelecer os nossos sonhos, não. Ser cristão é abrir mão dos nossos sonhos e chegar lá e dizer: Deus, qual a tua vontade para a minha vida? Qual a tua vontade? O que o Senhor quer? O Senhor que sabe, eu não sei de nada. Isso é ser cristão. Hoje nós vivemos um cristianismo adoecido, onde as pessoas vão à igreja para que Deus cumpra seus desejos, ao invés de irem à igreja para cumprirem a vontade de Deus. Então o que acontece agora? Em último lugar, Jesus vai dizer que para aqueles que tudo deixaram, para aqueles que tiveram a fé, porque quando você deixa tudo, você está dizendo que você ama Deus acima de tudo. Quando você segue a Jesus e vai orar pelos doentes, pregar o evangelho, anunciar o evangelho, você está dizendo que você ama o próximo como a si mesmo. E você está dizendo: eu creio. Eu creio em ti, creio na tua palavra, creio que tu has de me dar uma vida melhor. Você crê que Jesus tem uma vida melhor para você do que a que você escolheu? Ou você vai escolher a vida que você mesmo planejou? Aí Jesus diz que a vida eterna é um milagre em dose dupla. Olha o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmão, ou pai, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente 100 vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus disse: olha, Pedro, vocês que me deixaram, vocês vão ganhar 100 vezes mais. Você deixou sua família agora vai aumentar. Por onde você passar, em cada cidade, você vai encontrar irmãos, irmãs, pessoas que comungam da mesma fé, pessoas que estão dispostas a abrirem as portas para te hospedar. A partir de agora você vai ser conhecido como o grande apóstolo Pedro. Você vai receber aqui na terra, porque o céu não começa só depois que a gente morre. O céu e o inferno começam aqui. Muita gente já vive no inferno, só que o pior é que o inferno maior ainda está por vir. E muita gente já tem o usufruto do céu, já começa a sentir a alegria do céu, os poderes do mundo vindouro, a presença do reino de Deus, a presença do amor no coração, a paz de Deus na alma. Já começa a desfrutar, já estamos na antessala do céu. E aí Jesus diz que não receba no presente 100 vezes mais. Em algumas traduções, muitas vezes, você ganhou. Aquele homem não ganhou, ele perdeu. Porque ele se volta para o dinheiro e ele vai ser sempre alguém só. Ele vai ter empregados, mas nunca são amigos. Ele vai poder comprar gente para vir deixar, mas gente que não é amiga. Ele vai ter gente que vai estar com ele por interesse, mas não por amor. E Jesus está dizendo: Pedro, você e os outros que deixaram tudo e me seguiram, que não titubearam, que aceitaram o meu convite, vão receber 100 vezes mais aqui. Você vai ver o que é família, família grande. Você vai ver o que é ganhar. Você vai ver o que é o cuidado de Deus. Você vai ver que nunca você vai passar um dia de fome. Você vai aprender aqui na terra
como é lá no céu. Você vai andar comigo e eu vou cuidar de ti, eu vou te amparar, eu vou te ensinar, eu vou tirar você de todos os equívocos. Você vai ter um amigo para sempre. E quando chegar na hora em que você fechar os olhos, você ainda vai acordar na eternidade. E hoje, Jesus disse para mim e para você: é impossível ao homem conquistar uma vida eterna. Não há nada que eu e você possamos fazer de obras que possamos conquistar a vida eterna. Nós jamais seremos bons o suficiente para ganharmos a vida eterna. E nós jamais teremos uma religiosidade capaz de, no final, agradar tanto a Deus que a gente possa encontrar um lugar no céu. E aí Jesus nos clarifica dos equívocos. E Jesus chega e diz: olha, eu vou mostrar que você nem ama Deus, nem ama o próximo, nem tem fé para crer em mim, porque você não está disposto a abandonar tudo. E eu vou mostrar que você não é alguém liberto, que você é alguém cativo, que você pensa que é livre, mas na verdade você é cativo do dinheiro, você é cativo do poder, você é cativo do sexo, você é cativo da droga. Você é cativo de um monte de coisas, coisas essas que você já percebeu que não consegue se libertar. E Jesus diz: enquanto você estiver desse jeito, colocando prioridades na sua vida, jamais poderá entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que você entrar no reino dos céus. Enquanto você não estiver disposto a mudar, a arrepender-se, a abrir mão de tudo e a confiar em mim, jamais você vai morar no céu, mesmo que você imagine que vai. E aí Jesus chega e diz: Pedro, a salvação é um milagre de Deus na vida do ser humano. O que é impossível para vocês, se vocês buscarem por vocês mesmos, jamais alcançarão. Mas Deus tornou possível quando eu vim a esse mundo e morri na cruz por vocês. Então Jesus, morrendo na cruz, abriu mão para que a gente pudesse ser salvo, ser perdoado, ser alcançado por Deus. E aí Jesus disse: olha, o que é impossível aos homens é possível a Deus. E Deus tornou isso possível com Jesus na sua cruz, morrendo no meu e no teu lugar. E aí agora Pedro diz: Senhor, e nós que tudo deixamos? Porque quando você crê no Jesus que morreu e ressuscitou, quando você crê nas palavras dele, quando você recebe o perdão, a salvação, então você está disposto a largar qualquer coisa, porque a sua fé agora é genuína, verdadeira, e você vai seguir esse Jesus por onde quer que seja, porque a razão da sua vida agora é segui-lo. E em último lugar, você descobre, andando com Jesus, que a vida cristã, que a vida eterna, ela começa aqui. E no caminhar com Jesus, a gente vai desfrutando, a gente vai conhecendo pessoas maravilhosas, lugares maravilhosos, a família vai aumentando, os bens não são mais os bens espirituais, são os bens, não são os bens materiais, são os bens espirituais. A riqueza não é a do bolso, não é a de fora, não é a que nos circunda, mas é a riqueza da alma. Nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo iluminados, nós vamos sendo tratados, nós vamos sendo cuidados, nós contamos com o amor de Deus. E agora nós temos uma causa importante para trabalhar, para levar ao mundo esse amor. Por isso a gente não pode ficar agarrado ao passado. É começar uma nova história. E aí Jesus disse: e um dia, e lá no porvir, além de tudo, você vai receber gratuitamente a vida eterna. Porque você creu, porque você se arrependeu. Então hoje, arrependa-se dos seus pecados. E creia que Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Ele pede, exige que você largue os seus pecados. Que você abandone os seus pecados. Você quer ter vida eterna? Você quer ir morar no céu? Você quer viver com Cristo aqui agora? Porque muita gente diz assim: não, pastor, o céu está muito longe. Daqui que Jesus vem, daqui que eu morro. Duas coisas. Primeiro, o céu não está longe. O céu pode estar perto, assim como o inferno.
Tua vida pode estar um inferno, mas pode ser transformada num pedacinho do céu, na presença do Senhor, na paz, na alma. E Deus pode chegar-se perto de você. Então hoje Jesus te convida ao arrependimento. E Ele te convida a abrir mão daquilo que é prioridade na tua vida, para que Ele seja entronizado como o primeiro. E aí toda a tua vida vai mudar. Então onde você estiver, invoque-o agora, peça o seu perdão e peça a salvação da sua alma. Que Deus nos abençoe. Até hoje à noite, ainda às 11 horas, eu farei uma rápida reflexão no Instagram. E amanhã, ao meio-dia, nós teremos o Sola Graça, Sola Gratia, que é somente a graça, a doutrina da nossa fé. Amanhã, ao meio-dia, você não pode perder Sola Gratia, somente a graça. E amanhã à noite, nós teremos aula. Amanhã à noite, nós teremos aula às 20 horas. Então, amanhã, ao meio-dia, pelo Facebook, hoje ainda às 23h30, pelo Instagram, e amanhã às 20 horas aula. Então, meio-dia, reflexão, às 20 horas amanhã, tudo pelo Facebook, amanhã 12 horas e 20 horas, nós teremos 2 lives, e hoje mais uma, às 23h30, pelo Instagram, todas as noites. Que Deus abençoe, fiquem com Deus.